Olá, sagonautas! Bem-vindos ao canal Multiverso. Eu sou a Cassiana De Biasi e essa é a tradução do capítulo 41 da Saga Anunnaki. Vamos falar do segredo cátaro e da Inquisição. Agradeço o carinho de cada um de vocês e compartilho com imensa alegria sobre o encontro ufológico de Joinville nos dias 25 e 26 de novembro, agora em 2022. Olha eu aqui, gente! Será que terei o prazer de encontrar vocês por lá? Mal posso expressar a honra que sinto desse convite pelo que fizemos juntos. Gratidão a cada um de vocês e aos organizadores do evento por abrir esse espaço para a nossa grande comunidade multiverso. E sobre o nosso grande finale para o último episódio da Saga Anunnaki, tô matutando aqui, ok, pessoal? Sua sugestão é sempre bem-vinda, só deixar aqui nos comentários. Bora lá que esse episódio está surpreendente. Confesso sinceramente que acho que é um dos melhores. E se você ainda não adquiriu o PDF completo da Saga Anunnaki, clica no link abaixo fixado nos comentários e garanta o seu. Uma vez estabelecido com força o cristianismo romano no Concílio de Nicéia, o perseguido conhecimento gnóstico pareceu desaparecer durante os séculos V e VI. Mas o que sobreviveu em certos setores do cristianismo foi a ideia de um reino espiritual regido por um Deus puro e elevado, e a percepção de que o homem havia caído na desgraça do mundo material, obra do Demiurgo, o grande impostor. E desta semente associada a várias influências como o zoroatrismo, maniqueísmo dos bogamilos, ressurge no sul da França o movimento dos cátaros, do grego catar, hoje os puros, pois eles se consideravam como os bons cristãos. Sua doutrina era parecida com a gnóstica, mas de um dualismo radical, onde existia um mundo espiritual superior, o reino da deidade pura, inatingível, em confronto direto com o Demiurgo, o Deus do Antigo Testamento, ao que se creia responsável pela criação do mundo material e do próprio homem, um plano de existência corrompido de acordo com a natureza desviada deste Deus impostor. Os cátaros sentiam, portanto, um grande desdém por todo o material, de modo que a vida de extrema simplicidade era a vida reta, uma vez que falecido, o espírito cultivado e elevado neste ensinamento se reuniria à sua essência primigênia, escapando do cárcere material do Demiurgo. Se concebia a Cristo como um emissário de sabedoria divina que havia tido em sua aparição na Terra um corpo transcendente, de natureza distinta da física, e negavam, portanto, o seu sofrimento na cruz. Como vemos, isso lembra muito a parte do gnosticismo, como também uma das influências cátaras mais relevantes, os bogomilos, que diretamente negavam o feito da crucificação. Além do mais, o espírito participativo, dialogador e aberto do catarismo na hora de tomar decisões, despojado do poder ditatorial e avassalador do Vaticano, foi um elemento a mais em seu favor, estendendo-se com muita rapidez, sobretudo no sul da França, partes da Alemanha e norte da Itália. Esse êxito se deu sobretudo em consequência de que os cátaros eram, com respeito ao que pregavam, vivendo com grande austeridade e o povo já não se identificava muito mais com a igreja e com seus companheiros de penalidades. Essa disciplina dos cátaros se fazia mais evidente ao compará-los com o clero romano, embriagados de poder e opulência, não pertencendo aos sacerdotes cátaros da igreja, sendo que surgiam seus membros entre as pessoas comuns do povo. Isso provocaria uma onda de preocupação no Vaticano, considerando o catarismo como uma grande heresia. E não em vão, a terminologia grega cátaro e germanizada significava algo como que herege. Assim, a Santa Sé se sentiu impotente diante da perda constante de fiéis para o catarismo e vendo que nada serviam as excomungações ou as disputas teológicas com eles, responderam a esta provocação do catarismo mediante 3 estratégias. Uma delas consistiria na criação da Ordem Franciscana por São Francisco de Assis em 1209 e, posteriormente, a Ordem Dominicana em 1216 por São Domingo de Gusmão. Ambas fizeram também suas os valores de uma volta a uma igreja mais simples e austera,
além de um contato muito direto e habitual com seus fiéis e uma pregação religiosa muito mais calorosa que obteve seus frutos de forma imediata, arrastando os fiéis de volta às redes da Igreja Romana. Uma segunda estratégia foi a criação de uma instituição, da Santa Inquisição, no ano de 1231, ferramenta entregue rapidamente aos dominicanos. Empregaram com grande vigor para perseguir os hereges cátaros, além da busca e destruição sistemática na fogueira de todo o livro que divulgasse a doutrina cátara ou de qualquer outra heresia. É curioso como a Igreja se auto-intitula santa, não somente para ela, mas sim para qualquer projeto que empreenda com a imunda Santa Inquisição em um exercício de falta de vergonha sem limites. O mesmo São Domingo de Gusmão, o grande inquisidor, fundador da ordem dominicana, dizia literalmente que os hereges cátaros havia que convencer-lhes mediante espada do espírito e da fé. Mas se isso não era suficiente, devia de empunhar a espada de aço. E vendo precisamente que não seria capaz de dobrar o catarismo totalmente, essa Santíssima Igreja Católica empreendeu a ferramenta milenar mais letal, a da guerra. Assim, em 1181 começaram as hostilidades entre as tropas papais e as cátaras, que tempos atrás já haviam se organizado em milícias. Há de se dizer que naquelas épocas a França era territorialmente um corpo difuso, pois o rei que estava em Paris só dominava de fato a região metropolitana, e havia no sul da França senhores feudais bem mais poderosos que ele. Foi então que o Papa Inocêncio III, em 1209, proclamou uma cruzada sem precedentes, uma cruzada da Igreja Romana contra seus próprios irmãos cristãos, apoiada pelo rei da França, que ansiava por subjugar esses grandes senhores feudais das terras cátaras. Se deu início ao assédio das cidades cátaras justo no dia em que comemoravam as festividades em honra de Maria Madalena, por quem sentiam grande devoção. Essa cruzada duraria 20 anos, pondo à frente do papado líderes sem escrúpulos que utilizaram da tortura e do extermínio sem misericórdia de cidades inteiras. Em uma delas mataram mais de 20.000 pessoas em um único dia, homens, mulheres e crianças, sem a menor cerimônia. Não se vai comentar em detalhes essas grandes façanhas do Vaticano, que se consumaria com o extermínio de mais de 1 milhão de pessoas, mas apenas para ter uma ideia, no assédio de uma dessas cidades, o líder papal foi questionado por um de seus subordinados do que estavam fazendo, pois ali haviam cristãos mesclados com os cátaros, além de alguns pagãos. A resposta foi própria de um autêntico psicopata carniceiro: matar a todos, pois Deus se encarregará de distingui-los no céu. O último bastião cátaro de importância a cair se materializaria com o ataque ao castelo de Montesegur, na já desmantelada França. Isso era praticamente o fim do catarismo, ainda que alguns fugiriam para o Mediterrâneo espanhol e outros permaneceriam refugiados espalhados na zona dos Pirineus. Existe uma lenda cátara muito arraigada que fala que enquanto os últimos preceitos cátaros eram queimados nas fogueiras, isso seria aproveitado por 4 irmãos cátaros para fugir ao cair da noite pelas escarpadas ladeiras do castelo em um inverno nevado, conseguindo pôr a salvo alguns poucos objetos misteriosos muito valiosos, o chamado tesouro cátaro. Muito se tem especulado a respeito, inclusive entre historiadores, de que valiosos tesouros podiam ter sido salvos por esses fugitivos. Alguns falam de joias, outros de relíquias santas, o que não tem muito sentido devido ao estilo cátaro de austeridade, mas outros falam de livros, e isso faz mais sentido. Se diz que esses livros podiam conter listas de senhores feudais franceses que em segredo apoiavam o movimento cátaro mediante doações, e se sabe que houveram alguns senhores feudais que também em segredo professavam a fé cátara. Assim, com o passar dos séculos, esse mistério segue não desvendado sobre os valiosos tesouros que podiam ter sido salvos das guerras papais. Justo aqui, neste ponto, precisamente, é que vamos citar as fontes canalizadas de regressões e hipnoses clínicas.
Eis que, efetivamente, a tradição que fala que aqueles cátaros haviam salvado uma série de livros concorda com a informação proveniente dessas fontes. Assim, nos encontramos com algumas sessões de hipnose que fazem referência a esta parceria em que o grande tesouro que portariam esses 4 irmãos cátaros seriam justamente 4 livros. Livros que precisavam ser salvos a todo custo, inclusive arriscando suas próprias vidas, mas por sua vez estavam totalmente proibidos de folhear. Não obstante, a versão canalizada que se utiliza como base neste capítulo é a de Xavier Pedro. Em alguma conferência fez menção ao tema cátaro e sobre seu famoso tesouro. A informação que lhe chegou era que se tratava realmente de 4 livros com o aviso de que teriam sido redigidos pelo próprio Jesus Cristo. Esses livros continham um conjunto de todos os saberes herméticos que retrocederiam até os tempos da própria Atlântida. Alguns tratados versariam sobre magia, outros sobre alquimia, outros sobre saúde herbalista, geometria sagrada e, em definitivo, todo um compêndio do saber pré-diluviano de quando a natureza do homem era mais elevada. Esse saber precisa se manter oculto, pois não deve cair em mãos equivocadas até que a humanidade consiga elevar novamente seu espectro de consciência e tenha a grandeza de espírito necessária para manejar novamente este poder e sabedoria superiores para o benefício de todos e não exclusivamente para proveito próprio. Recordemos, como falado em muitos capítulos atrás, sobre que das escolas da árvore da vida atlante das hierarquias Melquisedeque surgiram outras. As escolas da árvore do conhecimento, cujos mestres obscuros, seduzidos pela energia arconte, utilizaram esses poderes herméticos para a dominação e controle da população e do Império Atlante, que propiciou, entre outros fatores, a queda em desgraça, o dilúvio e a quarentena planetária. Estes livros estariam hoje em custódia dos ocultos e verdadeiros templários e a verdadeira Ordem da Cruz de Malta. Não dessas lojas que existem hoje e adotam estes mesmos nomes que surgiram só para manipular. De fato, também foi uma parte dos templários franceses os que defenderam as cidades cátaras contra o extermínio papal. Curioso como de ambos, cátaros e templários, se fale tanto dos misteriosos segredos templários tanto quanto os de Catar. Esse tesouro, segundo alguns sustentam, não se tratam do Santo Grau, nem de nenhuma relíquia material, mas sim o conhecimento hermético elevado. Sempre há sobrevoado a lenda de que os templários, quando estiveram guardando a Terra Santa, haviam encontrado algo muito valioso, o chamado Tesouro Templário. De fato, há a utilização de símbolos sutis e os símbolos da geometria sagrada, como o pentagrama, nas distintas igrejas levantadas pela ordem, assim como as alienações de caráter eminentemente astrológico, ciência considerada herética pela ortodoxia romana e também estranhas representações solares. Tudo isso eram sinais ocultos da verdade para quem soubera lê-las, aos conhecedores desses segredos, desses conhecimentos elevados e herméticos. Assim também figurariam Cristos aparentemente crucificados, mas o iniciado se deteria aos códigos ocultos plasmados na posição de suas mãos, dedos, braços, pés e para onde ele estaria olhando. E se diz supostamente, pois há canalizadores como Christine Preston, que diz que um dos segredos templários era saber e ter certeza da lenda provençal, isto é, a vida de Maria Madalena na França com sua descendência, assim como estar consciente de que na Terra Santa Jesus realmente não foi crucificado. Este saber oculto e hermético das hierarquias templárias mais elevadas seria, junto com seu crescente poder, um perigo gigantesco para a Igreja Romana e motivo para a infiltração e logo o extermínio final da ordem. Também devemos fazer menção a como hoje em dia está despertando novamente um grande interesse pelo que foi o movimento cátaro, realizado desde toda a Europa visitas turísticas programadas a estes enclaves do catarismo. É interessante os relatos dos que ali vão e da pergunta do porquê se tem ido à França visitar esses lugares. Muitos deles dizem que não sabem com certeza, mas que sentiam a necessidade vital de ir.
sentiam como que um chamado interior. É de costume por lá deixar oferendas em homenagem aos ali caídos e também que as pessoas espontaneamente começam a chorar ou lhes invada um sentimento de grande tristeza. A ciência racionalista o resolve rapidamente, culpando a sugestão mental pelos feitos ali ocorridos em pessoas muito empáticas e sensíveis para explicar esse tipo de comportamento. Mas essas pessoas, quando chegam nesses lugares, sentem um grande sentimento de pertencimento, aquela estranha sensação de já se ter estado naquele lugar. E é isso que chamamos de memória genética, informações de vidas passadas que se encontram no que a ciência chama de DNA lixo. E sabe-se lá quantas aventuras estarão escritas dentro de nós. E esse foi o capítulo 41 da Saga Anunnaki. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Para mim foi de tirar o fôlego. Se você gostou para valer, esmaga esse like, te inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo capítulo.